Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, com saúde e com muita disposição para iniciarmos a nossa aula de ciências de hoje. Então, para iniciar, nós vamos fazer a correção da atividade da aula passada. Portanto, peguem livro e caderno, combinado? E pause toda vez que acharem necessário. Lembrando que cliquem no link. Clicando no link é possível parar a aula. Agora, se clicar somente na imagem, não se consegue parar, combinado? Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Essa foi a questão lá da página 86, né? Sobre o desmatamento. Nós vimos esse cartoon, fizemos a análise dele, não foi? Vimos a questão do desmatamento, a questão, né, do habitat dos animais, que foi destruído, que os animais foram embora, que antes eles viviam tudo bem na paz, com tudo que eles necessitavam, e à medida que o homem foi desmatando, eles foram fugindo. E depois o homem desmatou tudo, não ficou uma só árvore. Não foi que ficou aqui, ó, no formato do S, do O e do S. Não foi? Que quer dizer SOS, que é a natureza pedindo socorro. Então, aqui nós temos 3 perguntas que nós tínhamos que responder, certo? Eu olhei alguns cadernos, mas nem todos dá para ver bem, tem alguns que não tem como identificar, tá bom? Então, por esse motivo, né, eu estou fazendo essa correção aqui. Então, cada um olhe, veja, porque eu vejo que tem algumas palavras, muitas vezes, que não estão escritas corretas, às vezes é a falta de um único acento, então vocês olhem com cuidado e vocês façam as correções, tudo bem? E algum engano que foi cometido, para que a gente vá se aprimorando a cada dia mais. Então, a primeira é aqui, ó. Qual é a relação do ser humano com as plantas representadas nesse cartoon aqui? Então, olha só a resposta, ó, a extração da vegetação, que são as árvores, né? Pelo ser humano, que é o homem, para a obtenção de madeira, para a fabricação de móveis. Podia ser para outras coisas, né? Mas uma delas é a fabricação de móveis. Ok? Então, vocês vão olhar se está correto, tá bom? Qualquer coisa, vocês fazem a correção. Tia, eu quis dizer isso, mas escrevi de outra forma, não tem problema, a resposta está certa, combinado? B, o que representa o SOS, que é esse aqui? Que é esse aqui, né? Que ficou aqui, né? Quando as árvores foram retiradas, né? Foram derrubadas, cortadas pelo homem. Muito bem. O ambiente está pedindo socorro, não é? Então, é exatamente isso. Então, vejam se foi essa resposta, lembrando mais uma vez, eu quis dizer isso, mas de outras palavras, com outras palavras, né? Não tem problema, está correto, tudo bem? E a C é uma resposta pessoal. O que quer dizer pessoal? Que cada um vai dar a sua resposta. Portanto, cada um diz o que acha. Então, cada um colocou a sua resposta, portanto, está correta. Agora, o que vocês têm que ter cuidado é somente com a escrita, combinado? Então, para você, qual é a importância de conservar as plantas e reduzir o desmatamento? Então, cada um, né, colocou aí a sua resposta. Então, vamos lá. Lá na página 87, aí diz assim, na questão 1, né, no item A, opção A, diz assim, é para observar a foto, né? Que tem um macaquinho lá. Aliás, desculpa, o bicho preguiça. Aí pergunta quais são as relações da preguiça com a planta mostrada. Aí aqui, ó, a planta fornece abrigo e alimento para a preguiça. Então eu vi que as crianças, né, pelo menos a grande maioria, colocou só a questão da alimentação, mas na verdade a planta que ele está lá, ela não está fornecendo só o alimento, ela não fornece só o alimento para ele, mas também ela serve de abrigo para ele.
Então, vocês podem estar acrescentando, não precisa apagar e colocar nessa ordem, não. Não colocaram, né, a alimentação, o alimento, aí vocês podem completar aqui também, né? Coloca a vírgula e coloca lá aqui também, ou então o i, né, o que é o ezinho sem o acento, e coloca também a questão, né, que ela também fornece o abrigo, né, para a preguiça, certo? Aí a B pergunta, que parte da planta o animal está comendo? A folha, tá bom? Aí lá na questão 2, né, veja a refeição de Márcio. Pinte o quadro dos alimentos da refeição que são parte de planta. Então, de todos que tem lá, alface, tomate, beterraba, feijão, arroz, todos devem ser pintados porque todos são parte de planta, certo? Somente a carne, o quadrado da carne é que não deve ser pintado, tá bom? Porque ele é o único que não é parte de planta. Aí nós vamos lá para a página 88. Aí tem a questão 3, aí diz assim, escreva em cada foto qual a principal parte da planta utilizamos em nossa alimentação. Então, vamos lá, prestando atenção, viu, gente? Aí, primeiro é a ervilha. A ervilha, a gente vai lá utilizar sementes, tá bom? Que são as bolinhas, né? 2, a couve-flor é a flor, certo? O repolho, a folha. A batata doce é a raiz, né? Que ela fica embaixo da terra. Não são as folhas que ficam fora que a gente vai se alimentar, tá bom? Então, raiz, almeirão, a folha, a cenoura com a batata doce é a raiz, o rabanete, raiz, que é a partezinha rosada, né? O mamão é o fruto e o tomate o fruto, combinado? Então, pronto, essa é a correção. E agora nós vamos para o conteúdo de hoje, tá bom? Lembrando que sempre que necessário acharem parar a aula, vocês podem parar. Agora, lembrando mais uma vez, só vão conseguir parar se clicarem no link, que é lá no nomezinho que tem, tá bom? Do vídeo. Se for na imagem mesmo, vocês não conseguem parar a aula, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos revisar, tá bom? O conteúdo para que vocês possam realizar a atividade, tá bom? Então, vamos lá. As plantas são seres vivos porque elas nascem, elas crescem, elas se desenvolvem e elas morrem. E as partes das plantas são folha, flor, fruto, semente, caule, raiz. A raiz prende a planta no solo e dele retira a água e sais minerais que ela precisa. Vocês estão vendo aqui, ó. Toda a água, os sais minerais, tá vendo aqui? Todas essas bolinhas coloridas são todos os sais minerais, ok? Tudo que ela precisa, ela retira. A raiz retira tudo, ok? Então, essa é a função da raiz, ok? Prender a planta ao solo e retirar do solo a água e os sais minerais que a planta precisa. E o caule, ou tronco, como chamamos, sustenta os galhos com as folhas, as flores e os frutos e conduz os sais minerais e a água até as folhas para a produção do alimento da planta. Então, como vocês viram, né? A raiz, ela retira a água, os sais minerais, ó. E o caule, tá vendo aqui a seta, ó? Ele pega, né? E ele conduz, ele leva para todas as partes da planta tudo que a raiz retirou do solo, ok? Vamos lá. E agora, as folhas, tá vendo a setinha aqui apontando? As folhas. Qual é a função das folhas? Elas são responsáveis pela respiração
e transpiração e ainda produz o alimento das plantas que ocorrem pela fotossíntese. Então, essa é a função das folhas, tá bom? Elas são responsáveis pela respiração e transpiração e ainda produzir o alimento da planta, ok? Tá vendo aqui todo o processo, né? A raiz retira, o caule eleva, né? Conduz, leva toda a água e sais minerais para todas as partes da planta e a folha, né? Faz todo o processo de respiração, né? De transpiração, por isso que embaixo da planta é mais frio, ok? E ainda produz o alimento das plantas. E vamos continuar. Flores. Em algumas espécies de vegetais, as flores são responsáveis pela reprodução das plantas e são elas que dão origem aos frutos. Como vocês estão vendo aqui, ó, as flores, e aí, ó, elas vão dando origem aos frutos. Cada flor dessa vai nascendo um fruto, ok? E agora, os frutos são produzidos pelas flores e guardam as sementes. Então, dentro dos frutos estão as sementes. As sementes ficam no interior dos frutos e darão origem a uma nova planta. Como vocês podem observar aqui, ó, a sementinha caiu no chão, ó, e gerou uma nova planta. Tanto aí como aqui, ó, uma sementezinha aqui, ó, o milho, nasceu um pé, né, de milho e um feijãozinho que nasceu um feijoeiro, ok? E vocês viram também as plantas que vivem na água, que nós chamamos de plantas aquáticas, que vocês estão vendo aqui. Tem aquelas que vivem submersas, né? Lá embaixo da água, como aquelas que vivem também só com as raízes, né, dentro da água. Tem também as plantas terrestres, que são aquelas que vivem na terra, que suas raízes estão presas ao solo, como vocês estão vendo aqui, ó. Cactos, né, palmeiras, as roseiras e a planta frutífera aqui. Nós temos também as plantas aéreas, que também são plantas terrestres, mas elas vivem sobre outras plantas, mas suas raízes estão, ó, nas plantas. Elas não estão presas ao solo, fixadas ao solo, mas elas são terrestres, ok? Então, esses são os tipos de plantas que vocês viram. Então, gente, agora, com base nas informações que vocês reviram agora, vocês vão realizar a atividade, vocês vão copiar no caderno. E aí, vocês vão copiar essa atividade no caderno, gente, ok? Sem esquecer. Vamos fazer o cabeçalho, não precisa copiar isso aqui no caderno, tá? Isso aqui é só uma observação para que vocês saibam como fazer. Escreva o nome da escola, lembre que são as iniciais maiúsculas, tá bom? O nome de vocês, o nome do professor, a série de vocês, que é o 2º ano. Quem for da turma A, escreve A, quem for da turma B, escreve B, combinado? E a data, não esqueça. Vão escrever a primeira questão, tá bom? Quando terminar, certo? O enunciado da primeira, deixa uma linha em branco para ficar organizado. Copia o item A, o item B, o C, o D, o E e o F. Deixa um espaço, mais uma linha em branco para ir para 2. Da questão 2 para o item A, deixa mais uma linha em branco para ficar organizado, tá bom? E a mesma coisa aqui para ir para 3. Lembrando que a questão 1, vocês vão utilizar aqui as partes da planta para responder, tá bom?
A questão 2 é para responder, tá bom? Sobre os tipos de plantas que nós trabalhamos, se é aquática, se é terrestre, se é aérea, tá bom? Lembrando que a aérea também é terrestre, mas aí vocês vão ver que a aérea é aquela que vive sobre outras plantas, tá bom? E depois vocês vão fazer o desenho de uma planta que vocês queiram, pode ser aquela que vocês mais gostam, pode ser de uma planta frutífera que vocês gostam muito, de repente de uma fruta que vocês gostam muito, tá bom? Aí vocês vão dizer o ambiente que ela vive, tá bom? Mas qual é o ambiente? Ah, vocês dizem se ela é terrestre, se ela é aquática, se ela é aérea, tá bom? Ok? E vocês podem fazer um colorido se quiserem, tá bom? Façam o registro e me enviem. Um grande beijo, um abraço e até a próxima aula. E eu espero os registros.